Olá, estamos iniciando a nossa aula número 199 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Essas aulas têm acompanhado a evolução espiritual e conceitual em diversos aspectos da relação com Deus, essa evolução de Paulo o Apóstolo. E na aula anterior, nós vimos uma mensagem por ele dada na Sociedade Espírita de Paris, ou Sociedade Parisiense de Paris, que causa uma revolução muito grande em seus conceitos. Seus conceitos até então, quando encarnado, eram da dogmática paulina, da remissão dos pecados, do dom, da graça, da justificação, da bem-aventurança, tudo isso centrado no mecanismo de fé. Paulo, nessa mensagem dos anos provavelmente 1860, ele revoluciona, ele diz aqui tão simplesmente o que nós falamos na aula anterior, mas que por sua importância tem que ser repetido. O objetivo da humanidade: gravitar na direção da unidade divina. Este é o objetivo da humanidade. Olha o conceito dele. Para atingi-lo, esse objetivo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Então, a partir dessa movimentação espiritual dele, ele já não coloca mais expiação, já não coloca mais o pecado, já não coloca mais aquelas questões relacionadas à sua dogmática. Isso acabou. Foram 1800 anos passados que levaram a ele uma nova concepção de vida espiritual e da relação com Deus e com o próximo. Quando ele fala em justiça, nós nos atemos ao nosso comprometimento com Deus, de sermos justos relativamente às leis divinas. E uma das determinações de Deus nas suas leis, consubstanciada pela palavra de Jesus, é amar o próximo como a si mesmo, ou não tratar o próximo como não queria que nós fôssemos tratados. Mas esse mandamento crístico, ele tem um lado efetivamente pragmático e igualitário também, é igual, que é a caridade. Então, a caridade em relação ao próximo, a indulgência, o perdão, a benevolência, ou a assistência no momento de doença, de carência de qualquer natureza. Então, esse se voltar para o próximo com o ato de amor, também integraliza um direito que o próximo tem de ser amado. Porque ele, como criação de Deus, ele tem direito a ser amado. É o direito dele. E nós que estamos longe deles, temos que ter um dever de amá-lo. Então, a justiça divina nos obriga o dever de amar o próximo, e amar o próximo é praticar a caridade. Aí sobe a concepção paulina, agora renovada, respirando outros ares, os ares da evolução e do engrandecimento espiritual. Acabou aquela condição de penalização, de sacrifício, de cruz, de comiseração, de masoquismo, da necessidade de purgar, ter sofrimento. Acabou isso. A concepção paulina, o que nos movimenta são esses valores do espírito. E nós vamos ver mais à frente qual é a significação do sofrimento também nele. E como ele também diz, o amor. O amor é esse sentimento que nós temos que ter pelo próximo. E não diria só o próximo, eu diria a vida, a natureza. Volta e meia nós falamos isso. Nós temos que amar a vida na sua essencialidade. A vida como expressão de um ser que tem uma atividade reprodutiva, que se liga, que gera outros filhos na sua espécie, outros descendentes, outros indivíduos, a vida dos vegetais, a vida dos animais, a vida da natureza, a vida dos cursos d'água, a vida como expressão mais elevada de Deus, a vida humana, sobretudo. Então é isso que é o amor que nós temos que levar. E, finalmente, ele diz que a virtude, a terceira, é a ciência.
Porque a ciência é o saber. E vale a pena repetir aqui o que o professor diz, o professor Kardec, sobre a ciência. Porque a ciência para nós é um foco de luz que vai nos tirando do fanatismo, da dogmática, do misticismo, dessas crenças em milagres, essas coisas sobrenaturais. Não existe. Frente à ciência é a luz do saber que vai deitando a sua luminosidade sobre todos os cantos obscuros do conhecimento preconceituoso existente na mente humana. Então, o professor Kardec, ele diz: a ciência tem como missão inerente descobrir as leis da natureza. Todas as leis da natureza serão descobertas pela ciência. Como essas leis são obras de Deus, as leis da natureza, não podem ser contrárias a religiões que se baseiam na verdade. Então, a religião que se baseia na verdade, ela tem que estar estabilizada, fundada nas próprias leis divinas. A ciência cumpre sua missão, naturalmente, e como consequência do desenvolvimento da inteligência humana, que é também uma das obras divinas. É só avançar e permissão de Deus em virtude das leis progressivas que ele estabeleceu. Então a ciência vai progredindo, vai avançando. Lançar condenação ao progresso, quer dizer, a pesquisa científica, os questionamentos filosóficos, às vezes embasados em argumentos sólidos e em fatos positivos, é negar a lógica e a razão. A religião, lançar condenação do progresso como contrário à religião, é ir contra a vontade de Deus, diz o professor Kardec. Porque todas as maldições do mundo que a religião pode impor não impedirão a ciência de avançar. A ciência não vai parar. E a verdade aparecer. Se a religião se recusa a avançar com a ciência avança sozinha. Isso está no livro A Gênese, da editora FEAL, Fundação Espírita André Luiz, São Paulo, 2018, página 117. Então foram essas três virtudes que Paulo colocou como forças motrizes para a nossa elevação espiritual. Colocou de lado aquilo, tudo que ele disse na dogmática foi sepultado. E eu gostaria muito que aqueles que ainda defendem a dogmática, acham que essa dogmática é a raiz de tudo, no sentido, que eles refletissem sobre isso. Né? Não que nós pretendemos fazer proselitismo ou conversões. Isso não faz parte da doutrina espírita. A doutrina espírita é um pensamento liberal. Cada um tem direito a ter sua opinião, desde que não prejudique o próximo de alguma forma. Mas esses fatos são tão lógicos que o espiritismo traz, que eles devem, eu diria, devem sensibilizar os mais ortodoxos para pensar realmente, né, naquilo que Paulo está falando hoje, Paulo Espírito, relativamente àquilo que ele falava ainda nas suas epístolas, sobretudo a epístola mais forte da criação da doutrina paulina, a dogmática dela é Romanos, Epístola aos Romanos. Bem, vencido esse ponto aqui, nós vamos estudar hoje a concepção de pecado que Paulo coloca, né? Porque ele diz o seguinte, na sua mensagem: quem é, por efeito, culpado? Ele indaga, né? A culpa. Aquele que, por um desvio, um falso movimento da alma, afasta-se do objetivo da criação. Olha a dinâmica dele. Aquele que se afastou do objetivo da criação. E o objetivo da criação é a união, a unidade com Deus. Esse que é o objetivo. É o finalismo da criação. O homem se unir a Deus. Aquele que se afasta, como um astro, se afasta da sua órbita, que está gravitando em torno de um Sol, um planeta, e ele se afasta, e vai se distanciando e ficando cada vez mais obscurecido. Afasta-se do objetivo da criação, que na realidade é um culto harmonioso ao belo, ao bem. Esse culto harmonioso, eu diria, esse cerimonial harmonioso de amor, do belo,
como eu falei, da vida, das flores, das cores, de tudo que existe, que manifesta essa harmonia, que foi idealizado, esse belo, pelo arquétipo humano, pelo modelo humano, que é o homem, Jesus Cristo. Então, na realidade, o pecado, agora nessa nova concepção paulina, tem a seguinte definição: o pecado não é mais o pecado original, herança adâmica. E não existe a condição inata hereditária, quer dizer, pecado, herança de Adão, e passado hereditariamente, de geração a geração. O pecado é o distanciamento de Deus. Vocês podem refletir comigo sobre esse ponto, esse conceito de Paulo? Sempre que nós distanciamos de Deus, não pecamos, nós vamos sofrer. Foi aquele exemplo da bicicleta. Sempre que nós usamos a bicicleta, que é a nossa encarnação, que a gente viu numa aula anterior, em vez de andarmos com ela equilibradamente, numa estrada linear, boa, pavimentada, vamos fazer piruetas e acrobacias e querer lançar a bicicleta por rochedos e montes, enfim, e caímos e machucamos o joelho. Então, essa queda do joelho é o afastamento de Deus. Não usou a bicicleta como ela devia, ou seja, não foi compatibilizando as suas ações às leis divinas que vão nos aproximando de Deus. Então, vem a dor, o sofrimento. Então, o sofrimento é um sentido de alerta, é um sinal, não é um castigo. É um sinal para dizer assim: volta, meu filho, você está se afastando de mim. Volta, eu quero você junto de mim. Volta, eu te amo. Volta, eu quero sua evolução. Volta, eu quero sua felicidade. Essa é a proposta de Deus. É diferente, é afirmativa, uma proposta positiva, assertiva, progressista, muito progressista. Portanto, essa concepção de pecado também está aqui consubstanciada em alguns trechos da Bíblia. Por exemplo, em Mateus 7:21. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ora, fazer a vontade do Pai que está nos céus é compatibilizar as leis divinas. Fazer a vontade do Pai que está nos céus é se aproximar de Deus. E para se aproximar de Deus, a gente tem que ser justo na caridade, tem que ser amor no próximo, na natureza e na vida. E tem que ter esse sentido de conhecimento, de saber, que vai abrindo o nosso intelecto para outras leis, outros fatos da vida e da criação. Essa é a grande harmonia da vida. Por que nós não entramos nisso? Por que nós só colocamos o capuz na cabeça? Por que nós vamos ainda no centro espírita para ouvir dizer que você está obsidiado, você ferrou, se a vida passada você cometeu coisas erradas e agora você tem que pagar? Por que essa espada sobe na cabeça o tempo todo como um castigo, lembrando a espada de Damócles que ficava pendente sobre a cabeça? E se rompesse o fio, imediatamente ele morreria, ele estaria sempre sob ameaça de morte, Damócles, nessa passagem mitológica grega. Por que vocês só escutam coisas negativas que querem te prejudicar, querem perturbar, enfim? Mas a vida não é isso, é o contrário. Vocês têm que entrar no centro e ouvir vozes que te comovam, que falem do belo, falem da vida, falem da natureza, falem da harmonia, falem de Deus, falem do grande concerto que é o nosso entendimento com o Pai. Isso aí não tem preço. Isso aí não tem nenhum modelo que possa ser comparado, por maior que seja a filosofia e os conhecimentos de todos. É um sentimento que nos aproxima de Deus. Aí Paulo continua. Por essa renovada concepção paulina, o comentário, o pecado como punição religiosa desaparece. Tchau, pecado. Tchau, remissão do pecado. Eu não tenho nada a ver mais com você.
Eu tenho um sinal de alerta que eu tenho que voltar e vou voltar. Eu fiquei na dependência lá na faculdade. Não passei na minha prova de anatomia humana. Eu vou ter que voltar a estudar anatomia. Depois que eu estudar e aprender, eu passo. Em seu lugar do pecado surge o erro, quer dizer, a ignorância, que é o filho da ignorância. Na figuração paulina de gravitação, afastar-se de Deus e suas leis morais, é errar, manter-se na ignorância, corrigir-se e aproximar-se, a participar do estado de felicidade. Que maravilha! Como Deus é misericordioso, como Deus está dando oportunidade para nós repararmos o que fizemos de errado, corrigimos, reabilitarmos. Que maravilha, meus filhos, que maravilha, meus alunos, que amigo, minha mamãe, meus amigos. Que coisa linda! É um inário de amor. Um inário de amor. E o castigo, na concepção paulina? Ele pergunta, o que é o castigo? É a consequência natural desse falso movimento. Quer dizer, você desequilibrou da bicicleta, tibum, machucou o joelho. Você errou, pecou, no caso aqui não é o pecou, errou, que seria o pecado, já nem é mais pecado, é o erro, é ignorância, e tibum, machucou o joelho, aí sofre. Esse falso movimento, uma soma de dores necessárias a fazê-lo ver ter aversão à sua deformidade. Quer dizer, a ele rejeitar esses erros. Pela experimentação do sofrimento, ao vivenciar o sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a dobrar-se sobre si mesma e retornar ao porto da salvação. Esse que é o castigo. É um mecanismo de reabilitação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação. O castigo, nessa visão progressista e de caráter educativo, pedagógico, tal como o professor diz ao aluno, ficou reprovado? Vai estudar tudo outra vez. Mas o professor não ofende o aluno, não diz que ele é burro, não diz que ele errou, que ele pecou, não deprecia ele, né? Não tira a autoestima dele, né? Não coloca ele em culpa. Tchau, não existe culpa no Espiritismo. Existe reabilitação da culpa ou do erro. O castigo, sim, do ponto de vista teológico, decorre do pecado, segundo alguns. E o pecado é a violação da lei de Deus, segundo esses. Enquanto Paulo encarnado afirmava que, mediante a fé em Jesus, a doutrina da fé, o castigo seria suprimido, pois pela simples fé o pecado seria remido. A fé que redime os pecados com uma remissão. Mas o castigo, na realidade, é a reação ao afastamento dos homens de Deus, da lei de Deus. Não é a violação, é o afastamento. A reação ao castigo obriga a aproximar-se dessas leis. Quer dizer, é um mal-estar que causa. O castigo não é uma pena, é uma reeducação. O castigo assim não é uma pena como as religiões propõem. É a reeducação, o ensino para retornar à normalidade das suas relações com Deus, voltar a se relacionar normalmente com Deus. Ou seja, seguir as leis divinas. Essa passagem de Paulo que nós vimos hoje, na sua mensagem, ela colocou uma tábua rasa em todas as concepções anteriores. Eu gostaria muito que, do fundo do coração, vocês seguissem esses conceitos e saíssem desse discurso aí midiático espírita. Se vocês têm mensagens na rede que dizem assim, mensagem não sei o que, fulano de tal, não vou dar o nome do espírito, ou diz que é o espírito, ninguém sabe se é ele. O porquê da pandemia, aí começa a fazer um histórico do castigo, da violação, da necessidade de sofrer, da necessidade da pandemia. É um negócio para arrasar o sujeito, botar o sujeito embaixo.
deixar o sujeito em culpa, pandemia, desgraça, sofrimento, dor, morte, doença, vai botando o sujeito nisso. Você já acha que isso é pedagógico, essas mensagens? Aí diz, nós estamos rezando aqui por vocês, aqui do alto, para vocês superarem. Nós é que temos que andar aqui embaixo. Nós é que temos que decidir. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso senso moral. São os dois fundamentos que Deus nos deu para agir no mundo através da nossa vontade. O livre-arbítrio, que é a opção, a escolha, e o senso moral para saber o que é o bem e o que é o mal. Não. Eu não preciso desses conselhos apocalípticos lá de cima, que a rede está aí falando. Eu não preciso dessas mensagens melosas, que são tantos adjetivos que eles falam numa frase, sem praticamente só um substantivo, que você nem sabe o que, ele está dizendo, que o Espírito, que ele começa de um jeito e você se perde. Tamanha prolixidade da sua mensagem, a maneira, eu diria, quase barroca de escrever um texto sem objetividade e concisão. Não é assim. O professor Kardec era objetivo, era conciso, parágrafos curtos, frases curtas, muito substantivo, pouco adjetivo, para não desfigurar a natureza, porque o adjetivo sobe e desce, é bom ou mal, começa a trazer a desfiguração do texto. Mas o substantivo é descritivo, então usa ele com força. Enfim, essa foi a aula de hoje, mostrando que essa mensagem de Paulo, ela dada na Sociedade Parisiense de Paris, e a gente vai andar mais um pouco nela, ela teve essa força soberana de reformular efetivamente todos os conceitos que tinha. Portanto, essa é a nossa aula 199. Amanhã nós daremos a aula número 200 e eu preparei uma aula muito especial para vocês. 200 não é uma aula que está aqui no curso, dentro dessa temática aqui de avaliação paulina e seguindo as eclésias, né, que nós estamos avançando nas igrejas ao longo do tempo e dos séculos, mas é um conceito da filosofia espírita que eu vou colocar a vocês e que é muito importante. Então, eu preparei essa aula comemorativa das 200 aulas do nosso curso de Filosofia Espírita. Eu agradeço a presença de vocês, a paciência e a generosidade, ofereço flores em retribuição e só posso dizer o seguinte: o grande concerto da vida que nos chama ao coração é o serviço à paz e à bondade que nos vem através do amor e da gratidão. Fiquemos em paz com a nossa consciência, exercendo a caridade a todo momento, sem precisar sermos chamados. Antecipemos-nos a dor, antecipemos o sofrimento, mitiguemos ele da maneira que for melhor possível e deitemos em paz, dizendo assim ao adormecer: Deus, meu Pai, cumpri o meu dever para convosco. Me dê paz e luz nessa noite. Amém.